exames de coagulação, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me interromper, não tem problema nenhum. A gente vai conversando. Só não deixem passar a dúvida, porque não vai acabar esquecendo, tá? Então vamos lá, falando sobre fatores pré-analíticos interferentes na coagulação. Antes de iniciar falando sobre a coagulação de fato, a gente fala sobre todo o processo laboratorial. Então, no ambiente laboratorial, a gente tem três fases analíticas, né? A fase pré-analítica, a analítica de fato e a pós-analítica. Na fase pré-analítica é onde a gente encontra a grande maioria dos erros. Por quê? É onde a gente tem ali desde a recepção, agendamento do exame, cadastro do exame, a coleta, o transporte, a centrifugação. Então, todo esse processo de cadastro, coleta, recepção, triagem, transporte, até chegar lá no DB, a gente chama de fase pré-analítica. Na fase pré-analítica, então, a gente precisa ter um maior cuidado, porque a gente encontra ali maior índice de erros, mais pessoas participando, e ainda muito processo manual, né? Então, muita gente não consegue visualizar de fato os erros da fase pré-analítica, porque tem muita gente envolvida. Então, pode ser um erro de cadastro, pode ser um erro do preparo do paciente, pode ser um erro de armazenamento, um erro de técnica de coleta, um erro de transporte e também um erro ali no acondicionamento das amostras, na temperatura que elas se encontram, tá? E aí, depois da fase pré-analítica, a gente tem a fase analítica, onde a incidência, né, dos erros é bem menor, que é a fase que acontece ali a dosagem de fato dos analitos. E depois a fase pós-analítica, que é quando o paciente consegue ele receber o seu laudo e o médico pode ali dar o tratamento, dar um prognóstico para o paciente. Então, aqui na fase pré-analítica, né, como eu disse para vocês, ela é mais sensível aos erros por conta da atividade humana, então ela tem de 46% a 68% de erros, analítico de 7% a 13% e pós-analítico de 13% a 20%. Agora, falando um pouquinho sobre sistema da coagulação, né, é um sistema muito complexo. A gente tem três partes e ele é dividido, ele acontece, né, a partir de fatores de coagulação. Então, toda vez que a gente tem ali um rompimento, por exemplo, um machucado que seja, um furinho que seja na nossa pele, a gente tem ativação de uma cascata de coagulação, que ela é composta por vários fatores. E esses fatores, juntamente com a plaqueta, ele vai formar um trombo para conter o sangue do paciente e garantir ali a integridade vascular, tá? E assim a gente mantém o volume sanguíneo. Então, dentro do sistema de coagulação, a gente tem todos esses fatores que eu tô falando aqui na tela para vocês. Então, desde fator 1A, fator 2, fator 10, fator 9, fator 11, 12, 13. Então, são diversos fatores que são dosados a partir de exames que eu vou falar já já para vocês. Então, falando sobre o coagulograma. O coagulograma, ele não é um exame só. O coagulograma, ele é um complexo, ali, um conjunto, né, de exames que faz a análise das alterações de coagulação no nosso sangue. E aí a gente consegue avaliar alguma alteração que tenha tido da volemia do paciente, investigar algumas doenças hemorrágicas para iniciar o tratamento o mais rápido possível. Hoje em dia, é muito comum a gente ver... é, pacientes que fazem uso de varfarina, Marevan, AS, são todos medicamentos que vão ali interferir de alguma forma no sistema de coagulação do paciente, tá? E aí, esse exame pode ser indicado para diversas situações, desde de uma forma de conter alguma doença que o paciente já tenha, ou então para avaliar alguns riscos, como, por exemplo, em cirurgias, né? Como vai fazer um corte grande, como tem ali um procedimento muito invasivo, os médicos pedem o coagulograma para poder fazer a cirurgia ali, ciente dos possíveis riscos ali de sangramento. Então, dentro do coagulograma, a gente tem o TP, que muita gente também chama de TAP, e o TTPA. Além disso, tem as plaquetas que também fazem parte do coagulograma. Então, o coagulograma ele é um conjunto de três exames. Ainda tem gente que coloca o fibrinogênio nesse conjunto também para segregar, mas em muitos lugares o fibrinogênio ele já está junto com o TTPA.
Então, o TP ou TAP, ele avalia a via extrínseca da coagulação, que tem o fator 3, fator 7, 10, 5 e 2 e 1. E, finalmente, a fibrina. Eu acho que tem alguém com o áudio ligado aí que está atrapalhando um pouquinho. Deixa eu ver. Ver se tem alguém em áudio. Foi desligado já. Deixa eu já aceitar essas pessoas que estão para entrar. Vamos lá. Voltando aqui no coagulograma. Então, além ali do TAP ou do TP, a gente tem o TTPA, que daí ele vai avaliar outros fatores, né, de coagulação, como fator 12, 11, 9, 8, 5, 10 e 2, e fibrinogênio e fibrina. Então, a gente tem ali dois exames que vão avaliar os fatores. Depois, a gente tem a quantidade de plaquetas, que também entra no coagulograma, né? As plaquetas todo mundo conhece, já é mais familiarizado, né? São aqueles fragmentos de células que a gente pode chamar também de trombócito, e eles estão no sangue para garantir ali a formação de coágulos e diminuir a perda de sangue através de alguma ruptura ali na membrana, tá? Agora falando sobre as importâncias, né, dos exames de coagulação. Então, a gente tem utilizado eles para pré-operatório de qualquer cirurgia, pois avalia o sangramento, diagnóstico e acompanhamento de doenças hemorrágicas, acompanhamento e vigência de uso de medicamentos que alteram a coagulação, suspeita de dengue, investigação de sangramentos espontâneos que demoram para cessar, após picada de cobras, aranhas e escorpiões, cujo veneno possa ter propriedades que alteram a coagulação sanguínea. E aí, como os principais interferentes que a gente tem aqui, como nosso principal objetivo, falar sobre os interferentes, né? A gente precisa fazer uma boa anamnese no paciente. Então, verifica as medicações que eles estão tomando. Então, pergunta para o paciente: você toma algum remédio? Então, tem muitos pacientes hoje que tomam, né, essas medicações para realmente estabilizar ali algum sangramento, alguma suscetibilidade para um sangramento. Então, perguntar também o horário que foi tomado esse medicamento, porque se ele tomou um pouco antes da coleta, a gente pode ter interferência nesse resultado. O horário da coleta, a identificação do flebotomista, então é importante que a gente tenha uma rastreabilidade de que horas que foi coletada e quem que coletou, porque muitas vezes a gente pode ali recorrer à pessoa que coletou para perguntar: olha, você sabe se o paciente faz uso de algum medicamento? Porque isso vai justificar um resultado alterado, é, justifica, né, um resultado alterado caso o paciente questione, ou então o laboratório precisa de alguma confirmação, então você já tem essa informação. E durante a coleta, se atentar para o uso de sistema aberto. Então, se a gente utilizar a seringa para fazer a coleta, dá preferência para a seringa menor, que a gente tem uma menor chance de formar coágulo e alterar o resultado. E lembrar também de fazer a homogeneização do tubo. Então, todos os tubos que a gente coleta precisam ser homogeneizados, tá? Esses tubos, eles têm aditivos dentro que precisam interagir ali com a célula que a gente está coletando do paciente. E além disso, a gente tem alguns interferentes específicos para cada exame. Então, no TP, no tempo de protombrina, a gente tem corticosteroides que influenciam, o EDTA, então por isso que a gente só coleta ali no tubo de citrato, contraceptivos orais, asparaginase, clofebrato, eritromicina, etanol, tetaciclina e anticoagulantes, como varfarina e heparina. Então, eu vejo muito comum, né, os pacientes utilizarem varfarina, por exemplo. Então, é uma informação importante para vocês questionarem. Para o TP, então, esses exames aqui, eles aumentam o tempo de protrombina. Já os interferentes que vão diminuir o tempo de protrombina é os antihistamínicos, o butabarbital, cafeína, fenobarbital e vitamina K. Então, se a gente quer aumentar a protrombina, a gente tem esses primeiros interferentes que eu falei. Se a gente for ver o que abaixa a protrombina, são esses aqui da segunda coluna. Agora, falando sobre o TTPA. O que aumenta o TTPA? O tempo de tromboplastina parcial ativado. São os contraceptivos orais, estrógeno, a gravidez, drogas cumarínicas, heparina, asparaginase e naloxona.
o que diminui o TTPA, a gente não tem essa informação muito assertiva dentro da literatura, por isso que a gente não coloca aqui no treinamento para vocês. Agora, falando sobre a coleta de fato, tem muita gente que não tem conhecimento que existe uma ordem de coleta. Essa ordem de coleta ela é estabelecida não só aqui no Brasil, não só no ADB, mas internacionalmente, essa é a ordem de coleta universal. Então, essa ordem de coleta, ela está disponível no nosso site do ADB. E caso vocês queiram imprimir ali essas informações, fica lá disponível para vocês acessarem. Mas, em geral, o primeiro tubo a ser coletado é o frasco de hemocultura. Geralmente, não utiliza muito esse frasco, né, no ambiente ambulatorial, é mais... Oi? Alguém me falou? Alguém perguntou alguma coisa? Não? Vou continuar, então. Achei que tinha alguém comentado. É, Além do frasco de hemocultura, depois a gente tem o tubo de heparina para análise de traços, que é o tubo de tampa azul escura. Depois o tubo sem aditivo, que é aquele tubo trace. Em seguida, a gente faz a coleta ali do tubo de citrato, que é o tubo onde a gente coleta os exames de coagulação. Depois do tubo de citrato, a gente tem os outros tubos, né, para os outros exames, como VHS, sorologia, bioquímica, hormônios, bioquímica. Depois a gente tem ali os exames da heparina, que a gente faz algumas bioquímicas. No EDTA, para fazer de hematologia, hemoglobina glicada, VHS. Também depois o de EDTA com K2 e com gel separador, né, que a gente faz alguns estudos moleculares, e o de fluoreto, né, que coleta bioquímica ali, principalmente lactato e glicose. Aqui a gente ressalta uma problemática que a gente tem com o uso do tubo trace heparinizado, que é aquele primeiro tubo que a gente coleta. Caso vocês coletem esse tubo no paciente, é necessário utilizar um tubo de descarte antes de coletar o tubo de citrato. Por quê? O citrato pode entrar em contato com a heparina, ali do tubo trace e acabar contaminando. Então, antes de uma coleta com tubo de descarte, trace coleta ali um pouquinho de amostra só para fazer o descarte e aí começa a coletar no tubo de citrato, tá? Isso é importante para não ter interação dos dois anticoagulantes. Na coleta com scalp, por ter o menor, como o scalp, né, ele tem uma menor pressão que o tubo, é necessário também usar um tubo de descarte, porque essa diferença pode causar fibrina. Então, sempre que eu for coletar com scalp, eu pego, coloco um tubo de descarte antes de coletar o tubo de citrato. Aqui o passo a passo da coleta venosa a vácuo. Então, quando a gente vai avaliar a via do paciente, o ideal é que a gente olhe os dois braços, coloque ali o garrote de 7 a 10 centímetros do acesso, e a gente vai escolher o melhor acesso do paciente, porque isso a gente garante a maior qualidade da amostra, né? Então, sempre utilizar ali a técnica de olhar os dois braços, colocar o garrote. Quando a gente põe o garrote, é ideal que ele não fique por muito tempo. Quando a gente deixa o garrote por muito tempo, pode ter hemólise, pode ter fibrina. Então, no máximo 1 minuto. Se eu não estou encontrando a veia do paciente ali naquele braço, eu coloco o garrote no outro, eu espero um pouquinho. O importante é que não deixar ele por muito tempo no braço do paciente. Depois, faz a sepsia no local, sempre ali ou em sentido único ou em movimento de caracol de dentro para fora. É importante também não assoprar o braço do paciente, não ficar ventilando para secar, sempre esperar o álcool secar sozinho. E depois fazer a punção de fato. Lembrar sempre de colocar o bisel da agulha para cima, o ângulo ali de mais ou menos 30 graus e soltar o garrote assim que o fluxo de sangue começar a vir, tá? Depois disso, não esquecer de fazer a homogeneização dos tubos. Então, de 5 a 8 vezes a gente faz a homogeneização, sempre de forma delicada. Então, eu nunca vou chacoalhar o tubo, é sempre por inversão de forma delicada de 5 a 8 vezes. Depois, estanca o sangue do paciente colocando curativo, né? Faz as orientações para não dobrar o braço naquele momento, não carregar o peso pelos próximos minutos. E depois disso, a gente consegue centrifugar os tubos de acordo com a recomendação de cada fabricante e de acordo com o exame que a gente vai coletar. Por exemplo, o tubo de EDTA, a gente não vai centrifugar para fazer as plaquetas, então a gente tem que mandar o sangue total do EDTA para fazer as plaquetas. Já o tubo de citrato, a gente precisa centrifugar porque é necessário enviar o plasma para o laboratório. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, do fluxo sanguíneo normal. A gente tem os leucócitos, proteínas
proteínas, hemácias, glicose, potássio, passando ali periodicamente ali no nosso sangue. Então, são renovados a cada momento ali, tem a corrente ali no fluxo sanguíneo. Depois que a gente coloca o garrote, a gente tem uma interrupção ali daquele fluxo, né? Ou a gente interrompe, ou a gente acaba deixando um pouquinho mais lento. No momento que a gente coloca o garrote, a gente tem um aumento da concentração de potássio. Então, aqui nesse gráfico, eu coloco para vocês um exemplo de uma alteração que a gente tem com o garrote. Então, quanto mais tempo a gente vai ficando com o garrote no braço do paciente, maior é a concentração de potássio, e aí a gente começa a ter rompimento de célula, começa a ter hemólise e altera diretamente na qualidade do resultado do paciente. Então, tomar um cuidado com o uso do garrote ali na hora da coleta, um cuidado com o álcool na hora, né? Esperar sempre secar. É importante ter esse cuidado. Outro ponto muito importante é o preenchimento adequado dos tubos. Então, todos os fabricantes, eles fazem os tubos com uma quantidade de aditivo suficiente para aquele volume indicado. Então, todo tubo tem uma marcação. Por exemplo, nesse tubo da imagem, a gente tem uma seta. Ali, o fabricante mostra que deve ser preenchido de sangue até essa marca. Por quê? Porque ele colocou aditivo suficiente até essa marca. Se a gente colocar muito sangue, a gente vai acabar alterando o resultado. E se a gente colocar pouco, também. Então, tomar muito cuidado com o volume de coleta, tá? Quando a gente coleta a vácuo, esse volume se preenche sozinho. Porém, quando a gente faz coleta de seringa, a gente tem que ter um cuidado ali na manipulação da amostra para ter o volume adequado. Agora, sobre a centrifugação, né? Todos os testes precisam ser centrifugados ali em aproximadamente 3.000 RPMs por 15 minutos. Isso no tubo de citrato, né? Quando a gente vai coletar o de EDTA, que nem eu falei para vocês, não precisa centrifugar. Alguns procedimentos precisam de dupla centrifugação, ou seja, para a gente ter aquele plasma, ele precisa ser transferido para um outro tubo plástico, esse tubo plástico centrifugado novamente pela segunda vez, e depois a gente retira o soro ali com a pipeta e deixa as plaquetas remanescentes na amostra. Então, centrifuga a primeira vez o tubo que você coletou, transfere para um tubo de plástico. Depois do tubo de plástico, a gente centrifuga de novo e deixa o plasma pobre em plaquetas ali e só tira o plasma. Então, centrifuga 2 vezes a amostra para enviar TP e TDPA. Então, coleta, centrifuga, transferir o sobrenadante do tubo de transporte, centrifuga o tubo de transporte e transfere para outro tubo de transporte. E depois congela. Não esquecer sempre de congelar. É sempre importante ressaltar que o congelamento dessas amostras precisa ser feito antes de chegar no DB. Então, todos os tubos que vocês enviam congelados precisam sair congelados daí. Não podem congelar no trajeto com o motorista, certo? Aqui falando sobre os principais interferentes, então a gente tem hemólise, fibrina e coágulo. A hemólise a gente precisa evitar de que forma, né? Então a gente tem que evitar o álcool secar antes da punção, evitar agulha de calibre maior, então quanto maior o calibre, mais fininha a agulha é, maior a chance de ter hemólise. Depois, evitar áreas com hematomas e equimoses. O bisel da agulha para cima, preencher o volume correto do tubo, não aplicar tapinhas. Tem paciente que já chega na sala de coleta batendo na veia e falando: olha, essa aqui que é minha veia boa. E não pode fazer isso, porque acaba rompendo as células e causando hemólise na amostra. E evitar o contato da amostra direto com o gelo. Então, a amostra não pode estar grudada no gelo. Então, não vou colocar a amostra na geladeira, né, grudada ali na parede, sempre colocar numa rack ou em algum suporte para que ela não fique em contato direto. A fibrina, a gente não consegue processar nenhuma amostra que tiver com fibrina, nem fibrina e nem coágulo, tá? Então, a gente precisa evitar ela, aguardando o tempo correto de retração. Então, eu faço a coleta e preciso esperar pelo menos 30 minutos para centrifugar o tubo. E utilizar a rotação e o tempo correto na centrífuga. Então, como eu falei para vocês, o tubo de citrato ele precisa ser centrifugado a 3.000 RPMs por 15 minutos. Então, se a gente centrifuga por 5 minutos, por 8 minutos, pode ter a chance de formar fibrina.
O coágulo também é uma condição que a gente não consegue processar as amostras, por isso a gente precisa homogeneizar muito bem, preencher o volume correto e preferir sistemas de coleta fechado, ou seja, a coleta a vácuo é muito melhor, tem uma amostra de muito maior qualidade para a gente processar e a chance de coágulo é muito menor. A fibrina, como eu falei para vocês, ela ocorre ali por conta de processo incompleto de coagulação do sangue. A gente consegue evitar com o uso de garrote, né, reduzido, não usar o garrote por muito tempo, homogeneizar a amostra corretamente, não obedecer à relação entre coagulante, anticoagulante e sangue, ou seja, respeitar o volume do tubo. E além disso, coleta traumática, ou seja, quando a gente fica ali quando o acesso do paciente já é difícil, quando a gente tem um fluxo mais lento, a gente tem maior chance de ter fibrina. Quando a fibrina também pode acontecer em situação que tem um congelamento abrupto, ou seja, quando a gente centrifuga e deixa o plasma imediatamente no gelo para congelar mais rápido. Então, o ideal é que o plasma seja separado no tubo de transporte, seja mantido na geladeira uns 30 minutos e depois coloca no freezer ou no congelador. Isso garante, né, que a gente não tenha fibrina nas amostras. Então, ter esse cuidado é uma boa prática para evitar ali recoletas, tá? Quando a gente coloca direto no congelador ou no freezer, a gente tem um choque térmico. E aí, esse choque térmico leva ali à ativação de fatores de coagulação, e aí isso causa fibrina. Então, é, a gente tem esse tempinho de 30 minutos no refrigerador, tá? Na geladeira, para depois congelar. Mas a gente também não pode passar de 4 horas. Então, eu deixo ali os 30 minutos e congelo, e não espero dar 4 horas na geladeira, tá? Então, aqui para reforçar as orientações de coagulograma no nosso guia, né? Fala ali que a coleta deve ser feita no tubo de citrato e no tubo de EDTA. Então, o plasma precisa de 1,5 ml, tá? Para enviar para fazer esses exames. E o sangue total a gente precisa de 1,3 ml. O jejum, geralmente de 4 horas, é o suficiente para fazer o coagulograma. Enviar sempre as duas amostras, tá? Então, a gente não pode enviar só o plasma e depois enviar o EDTA. As amostras precisam ser enviadas juntas. E lembrar sempre do processo ali de centrifugação, de tempo, né? Homogeneização, transferência do plasma para o tubo de transporte e assim por diante. O plasma, ele tem que ser enviado congelado e o sangue total refrigerado para fazer as plaquetas. As nossas bags de transporte são essas, né, que a gente usa. No saco transparente a gente usa para as amostras refrigeradas. Saco vermelho para as amostras urgentes, quer dizer, saco vermelho para as amostras urgentes. No saco azul, as amostras de baixa estabilidade. E no saco verde, as amostras congeladas. Então, no caso do coagulograma, a gente vai enviar o tubo de EDTA no saco transparente e o tubo de citrato, né, o plasma só, no frasco, na bag verde, porque vai congelar. Sobre critérios de rejeição, a gente pede recoleta, né? A gente não aceita amostras que têm grau de hemólise, que tem lipemia, que tem fibrina, que tem coágulo, com um material abaixo do que é solicitado. Se a amostra estiver descongelado ou no outro tipo de anticoagulante, a gente também não aceita, só aceita no de citrato. E não enviar um dos dois tubos também gera recoleta. Então, para a gente ter o resultado, precisa enviar o tubo de citrato e o tubo de EDTA. A gente tem todas essas instruções, né, de coleta no nosso site. Então, a RQ 0556, ela fala todas as orientações para coleta e envio do coagulograma. Caso vocês queiram ler de novo, ou se quer colocar na sala de coleta para reforçar com os colaboradores, a gente tem essa carta, né, de orientação de coleta. A gente também tem o UniBB, que é um site que tem cursos corporativos, então vocês encontram ali diversos temas importantes, né, sobre coleta, como prevenção de intercorrência, coleta de material biológico, fatores de coagulação, hemólise. Então, convido vocês para acessar ali o nosso site, ele funciona 24 horas, ele fica vinculado somente ao CPF, só basta fazer um cadastro, e vocês conseguem gerar certificado para apresentar, caso precise, né, tem gente que faz faculdade, que é interessante fazer esses cursos. Bom, da minha parte era isso que eu tinha para passar para vocês. Se vocês tiverem dúvida, pode me falar. Eu peço também para
Quem não colocou o nome no chat, pode colocar o nome no chat para mim, para eu conseguir fazer a lista de presença e enviar os certificados, tá? O treinamento já está finalizado. Quem já colocou o nome, não tiver dúvida, tá liberado. Agora, quem não colocou o nome na listinha de presença aqui no chat, eu peço para colocar. E agora eu deixo